Vamos tomar os nossos lugares mais um pouco. Então, eu tenho aqui um countdown de 40 minutos, mas eu vou fingir que são 80 minutos. Houve um irmão uma vez da igreja que veio-me sugerir que eu pregava pouco tempo. Eu vou ouvir, pode ser, vou ouvir, tenho que ouvir, não é? Não, estou a brincar. Não. Vou tomar o tempo suficiente. Se for 80 é o que é suficiente. Se for 10 minutos também é o que é suficiente. O importante é falar daquilo que o Senhor quer falar também. Então, nós hoje vamos falar de uma passagem que nós olhamos para ela recentemente em uma pregação e tem a ver com Lázaro. Quem é que conhece a história de Lázaro? Lázaro, o amigo de Jesus. Nós vamos voltar aí e vamos ao capítulo 11 de João, versículo 38. Capítulo 11, versículo 38 de João, e vamos ler do 38 até ao 44. E diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, onde estava Lázaro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhes: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Alguém tirou a pedra, tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, eu tenho apenas 2 pontos hoje. Nós haveremos de chegar lá, se Deus quiser. Mas eu gostaria que nós pudéssemos visualizar este cenário, em que Jesus ele está perante um sepulcro, que é uma caverna, que tem uma pedra que tapa o sepulcro de forma tal que o cheiro que está dentro do sepulcro não sai cá para fora. Então a pedra selava aquele sepulcro. Há uma multidão que está ao redor e Jesus refere essa multidão quando ele está a orar ao Pai, antes de chamar Lázaro para fora. Ele diz: eu estou a dizer isto por causa da multidão que está ao redor. E Jesus faz 2 coisas, 3 coisas na verdade. A primeira é que ele diz: tirem a pedra. Alguém tira a pedra. A segunda é ele diz: Lázaro vem para fora, e Lázaro vem para fora. E a terceira ele diz: desligai-o, desatai-o, tirem as ligaduras que ele tinha, tirem estas faixas que ele tinha e deixai-o ir. São pelo menos estas 3 coisas que acontecem. E sabem, quando nós olhamos para a palavra, e sobretudo para estas narrativas factuais com atenção, há muita coisa nos detalhes que nos dizem algo sobre Deus, que nos dizem algo até sobre nós, alguma coisa da parte de Deus, se estivermos atentos aos detalhes. Então, toda a gente quer ser como Jesus. Isso é bom. Isso não é mau. Nós somos cristãos porque nós queremos ser discípulos de Jesus, queremos seguir o seu exemplo, queremos seguir os seus passos. Mesmo quem não é crente concorda com isso, que Jesus é um bom exemplo para se seguir. Pelo menos a maior parte das pessoas não tem problema com essa afirmação. Só que hoje em dia, eu não sei se é fruto dos nossos tempos apenas, ou não sei explicar tão bem assim, mas eu verifico, e creio que alguns de nós também verificam isto, é que quando alguém quer se promover, quando um cristão quer partilhar alguma coisa, quando quer dar algum testemunho, quando quer falar de alguma coisa de forma pública, perante a igreja, nas redes sociais, o que for, muitas vezes a pessoa que está a falar é sempre o protagonista da história. E é normal, nós falamos das coisas que acontecem connosco. Mas isso acontece vez após vez, após vez, após vez, quase como se Jesus, por vezes, ele é uma espécie de adereço. Jesus, ok, mas Jesus usou-me a mim. E eu fiz não sei o quê. E por causa daquilo que eu disse aconteceu não sei o quê. E às vezes, se não tivermos cuidado, se não tivermos atenção, nós podemos estar a querer ter um protagonismo que não nos pertence na história. Uma das tentações de contar um testemunho é que nós conseguimos limar o testemunho. Ou seja, nós não contamos só o que aconteceu.
nós contamos o que aconteceu e a nossa leitura atual sobre o que aconteceu. E às vezes o testemunho sai um pouco mais romantizado, sai um pouco mais bonito do que a realidade, menos tosco. Nós limamos, sai como um filme. Os filmes têm uma coisa que a realidade não tem, que é, tem cenas editadas, tem cortes. Não aparece tudo o que está filmado, aparece só as coisas que o realizador quer mostrar, que ele quer revelar. E nós vemos a história assim, só que a vida não é um filme. Não dá para editar as cenas, não dá para cortar as cenas. As coisas acontecem e nós temos que nos sujeitar a todas as cenas da nossa vida. Não há takes, só há um take. É diferente. E eu gostaria muito que nós percebêssemos hoje que, por vezes, muitas vezes, a maior parte das vezes, os protagonistas das histórias não somos nós. A maior parte das vezes o protagonismo não está em nós. Pode acontecer às vezes o protagonismo estar em nós, mas normalmente não está. Normalmente, quando Deus faz alguma coisa através de nós, nós nem percebemos que Deus está a fazer. Percebemos depois. Mas vamos dar o testemunho e contar a história como? Não, mas Deus falou comigo. Deus não falou nada contigo. Ou não falou comigo nada. Se Ele falou, ninguém prestou atenção. Nós fizemos uma coisa e percebemos que era de Deus por causa das consequências. Muitas vezes eu percebo que há coisas que são da parte de Deus depois, não antes. Anos depois. Há pessoas que na minha vida, que elas foram usadas por Deus para me ajudar a chegar a onde eu cheguei hoje. E eu só percebo isso agora. Já não tenho o número de telefone dessas pessoas. Nunca vou voltar a falar com elas se não as encontrar à minha frente para agradecer. Então, todos nós queremos ser protagonistas, mas nesta história que nós lemos, só há uma forma de ser como Jesus. É dizer Lázaro vem para fora. É chegar ao pé do sepulcro e mandar Lázaro sair e ele sair. Mas há outras personagens, outras pessoas, há outras coisas a acontecer. E eu acho que estas coisas também estão ao nosso alcance. Eu falei há 2 semanas atrás que nós iríamos falar um pouco sobre serviço. E nós vamos abordar um pouco este tema também hoje. Mas não numa ótica de servir e do nosso ministério, mas numa ótica de, às vezes, sem querer, mesmo sem nós percebermos, nós podemos estar a servir a alguém. Podemos estar a servir a Deus. Simplesmente por ajudarmos o propósito de Deus a ser cumprido na vida de uma outra pessoa. Jesus, o que ele diz em primeiro lugar, ele chega ao sepulcro, ele tinha autoridade, ele tinha capacidade, ele tinha outras ferramentas para remover a pedra, sozinho, se quisesse. Ele poderia fazê-lo. E Jesus, ele pode fazer todas as coisas sem nós. O plano de Deus não está dependente de ninguém. Não está dependente de uma só pessoa. Então, porquê é que nós não compreendemos, olhando para a história de Jesus, que Jesus, ele dá o privilégio a alguém de tirar a pedra? Ele não diz, tu vais lá e tu vais soprar nas narinas de Lázaro e ele vai ressuscitar e as pessoas vão perceber que tu és um profeta, que tu estás a ser usado por Deus. Não, ele diz assim, tirai a pedra. Então, houve alguém ou um conjunto de pessoas que decidiram tirar a pedra. Elas não fizeram mais nada senão remover aquela pedra. Jesus diz uma coisa, algo vai acontecer, as pessoas não sabem o que vai acontecer, o milagre ainda não aconteceu, Lázaro ainda não ressuscitou, mas as pessoas vão remover a pedra. Alguém tirou a pedra. Eu gostaria que nós pudéssemos gravar isto no nosso coração, que alguém tirou a pedra. E há muitas pedras por aí para serem removidas. A pedra não é o milagre principal. A pedra não é o fim da história. Às vezes é o começo da história. Mas há pedras para serem removidas. Alguém tem que se propor. Alguém tem que acreditar e dar o primeiro passo. Alguém tem que dizer, olha, eu não sei ir muito nesta conversa. Eu não sei todas as coisas. O Senhor não me revelou todas as coisas, mas eu consigo empurrar umas pedras. Isso eu consigo fazer. Que coisas é que nós conseguimos fazer que não parecem um milagre? Que não parecem nada de especial? Que não parecem o fim de um processo, mas que são pequenos detalhes que podem fazer parte
do milagre que está prestes a acontecer na vida de alguém. É preciso ter fé. É preciso nós querermos agir e obedecer a Deus antes de vermos um resultado. Depois do resultado, toda a gente quer obedecer a Deus. Depois do resultado, toda a gente quer fazer parte do time do milagre. Não é? A equipa do milagre. Eu também estava lá. Eu também orei. Eu também disse amém. E aquilo que aconteceu foi lá na igreja, foi lá no culto. Eu estava presente. Aí toda a gente quer estar. Mas antes das coisas acontecerem, aí já é diferente. Quando alguém está em dificuldades e a pessoa está desorientada e nós não sabemos o que dizer, aí é diferente. Será que vamos aguentar essa pedra? Vamos aguentar a pedra de estar com alguém e não saber o que dizer? Sabem, eu acredito que muitos de nós, evangélicos, nós fomos educados, às vezes de forma silenciosa, a termos sempre uma resposta. Há sempre uma resposta para as coisas, há sempre um versículo para cada situação de cada pessoa na sua vida, em cada momento. E eu gostaria de desafiar isso. Às vezes não há respostas. Às vezes nós não sabemos mesmo o que dizer. Eu confesso que eu, como pastor, às vezes eu não sei o que eu vou dizer às pessoas. Eu não sei. Às vezes eu penso assim, Senhor Jesus, Tu tens mesmo que me ajudar a fingir ou para a pessoa não perceber que eu não sei o que é que eu posso fazer. Senhor, dá-me graça, ajuda-me, para eu não denunciar na minha cara que eu também estou com medo, que eu também estou perdido, que eu também não sei, eu estou desorientado. O Senhor tem que ajudar. Porque se não for o Senhor a ajudar, eu não sei o que fazer. Às vezes nós precisamos de encontrar um conforto, nem que seja por um momento, em simplesmente estarmos a rolar a pedra. Imaginem as pessoas que foram rolar a pedra. Eu imagino que se fossem mais do que uma pessoa, porque as pedras para selar uma caverna eram pedras pesadas, eram grandes, então era necessário, normalmente era uma coisa cilíndrica que poderia rolar, mas era necessário força para o fazer. Mas eu imagino as outras pessoas todas à volta a olharem para aquela cena. O que é que eles estão a fazer? O que é que vocês estão para aí a fazer, a mexer nesta pedra? Que coisa insensata é esta? Já há dor suficiente nesta situação. Uma pessoa querida que morreu, a família está em dificuldades e antes, nos versículos anteriores, nos é dito, está escrito também que havia pessoas que estavam a consolar as irmãs de Lázaro, a rolar essa pedra também. Mas há um momento constrangedor em que não está nada a acontecer. Há um movimento, mas não está nada a acontecer. E eu gostaria que nós pudéssemos abraçar estes momentos também na nossa vida. Em que há momentos em que parece que não está nada a acontecer. Parece que uma mão amiga é só uma mão amiga. Parece que um abraço é só um abraço. Parece que eu sentar-me ao pé de alguém, que eu sei que está a precisar de companhia, mas eu não sei o que é que eu lhe vou dizer, parece que não tem valor nenhum. Parece que não significa nada. E as pessoas que estão à volta vão olhar e vão pensar, se calhar não vão pensar nada sequer. Nós precisamos de ter maturidade para rolarmos a pedra em primeiro lugar. E há muitas maneiras de rolar a pedra em primeiro lugar. Eu já falei de algumas. Outras é nós orarmos por alguma situação. Orarmos por coisas que nós não sabemos, nós não temos. Orarmos por coisas que na nossa mente nós não temos confiança suficiente se vão acontecer. Mas nós desafiamos a nossa mente, porque ela também faz parte do corpo, da nossa carne, e dizemos, olha, quem manda aqui é o Espírito. O Senhor nos diz para nós orarmos sem cessar, então vamos orar sim. Eu já vi o Senhor fazer, então vamos rolar essa pedra sim. E alguns de nós desistimos de certas orações, porque a pedra está pesada, a pedra parece que não se move. Nós oramos há tanto tempo pela mesma coisa e ela não acontece. E eu gostaria que nós pudéssemos rolar essa pedra novamente. Dizer assim, eu vou aguentar isso. Eu vou aguentar o constrangimento que eu tenho de estar há anos a orar pelo mesmo assunto que o Senhor ainda não fez nada sobre ele. Mas eu vou orar mais uma vez. Nós temos que rolar a pedra também, não apenas quando estamos aqui, mas quando estamos fora daqui. Em que há algumas pessoas que elas não entendem muito sobre Bíblia, não entendem muito sobre fé, não estão habituadas a vir a um culto, uma celebração destas, mas alguém tem que lhes falar de Jesus. E é constrangedor às vezes nós tentarmos explicar alguma coisa e sem sabermos como é que as pessoas vão reagir. Rolarmos essa pedra
A pedra da nossa reputação. Será que as pessoas vão ficar constrangidas se eu disser que eu sou cristão? Será que as pessoas vão ficar constrangidas se eu disser, olha, aquilo que eu faço é porque eu aprendi isso de alguém, e esse alguém é Jesus. E aquilo que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Será que nós estamos disponíveis para rolar a pedra de nós mostrarmos também como seres humanos lá fora e dizer, olha, eu também tenho dificuldades, eu sou crente, mas eu tenho dificuldades em várias áreas, o Senhor ajuda-me também. E ninguém é perfeito, somos pessoas humanas, seres humanos. Rolamentos de pedras. Conversas complexas. Ser a primeira pessoa que vai se levantar e vai dizer, olha, eu não sei muita coisa, mas eu não concordo com isto. Eu não sei muita coisa, eu nem sei argumentar muito bem, mas eu não me sinto confortável nesta situação, então não contem comigo, por favor. Rolar essa pedra, vai ser o certinho, o padre. Não é? Antigamente, as pessoas quando eram, pelo menos nos meus tempos de escola, quando queriam gozar com um evangélico ou com qualquer questão, chamavam um padre. Não é? Eu já fui o padre, muitas vezes. E hoje, eu acho que a sina continua a perseguir-me, porque as pessoas perguntam, o que é que tu fazes? E eu digo, eu faço... E eu sou pastor evangélico numa igreja. Isso é um padre? Eu digo, não. Depende das conversas. Às vezes eu digo assim, sim, é tipo um padre. Outras vezes explico. Mas às vezes alguém tem que se levantar e dizer, olhem, eu não sei como é que isto vai correr para mim. Eu não sei qual é a consequência daquilo que eu vou causar. Eu sei que pode haver coisas estranhas, coisas chatas, pode cheirar mal, mas eu vou rolar esta pedra. Eu vou rolar a pedra da verdade. Eu acho que muitos de nós cristãos, nós já estamos a viver esse tempo e vamos continuar a viver este tempo. Isto vai durar muito tempo, em que nós vamos ser desafiados a dobrar a verdade. E não é só a verdade do Evangelho, também a verdade do Evangelho, mas a verdade em geral. A verdade é uma coisa, a verdade não são duas coisas. A verdade não é verdade só quando as pessoas que eu não gosto mentem. Quando as pessoas que eu gosto mentem, isso também tem que ser denunciado. A verdade não é apenas, nós não rolamos a pedra apenas para denunciar o mau cheiro dos nossos oponentes. O mau cheiro dos grupos que nós gostamos. Nós rolamos a pedra e revelamos tudo o que está lá dentro. Inclusive é o nosso mau cheiro também. O mau cheiro das pessoas que nos são familiares também. Daqui a uma semana, nós vamos votar. Aqueles que decidirão votar. E nós precisamos, como cristãos, de ser uma voz profética na política, no ambiente político. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os cristãos vão ser os padres, os chatos, que dizem a verdade. Dizem, isto aqui está errado. Dizem assim, olhem, políticas de promoção do aborto, isso está errado. A gente nunca vai concordar com isso. Mas também dizem assim, mas olhem, estar a expor mulheres porque elas abortaram, isso também está errado. A gente nunca vai concordar com isso. Mas isso quer dizer que tu apoias não sei quem, o partido... Não. Isso quer dizer que eu apoio a verdade. Então, nós precisamos de ser as pessoas que vão rolar essa pedra. Porque se nós não rolarmos essa pedra, ninguém vai rolar essa pedra. E tudo vai se tornar verdade. E nós não queremos nisso. Nós queremos que existe uma verdade. Ela é revelada através de Deus, que é um só Senhor. A encarnação da verdade, Jesus Cristo, que nos constrange a sairmos da mentira, que nós não precisamos de viver com Deus para abraçarmos a verdade, de que só há vida com propósito em Jesus. Mas isso abre todas as verdades. Nós não podemos abdicar de nenhuma delas. Então, houve alguém que removeu a pedra. Houve alguém que teve a iniciativa antes do milagre, antes de ver o que é que ia acontecer. Teve apenas uma expectativa. E que isso nos guie durante esta semana. Que isso nos ajude também a nós termos iniciativas em algumas coisas. Há pessoas que estão na nossa lista do telemóvel, que elas precisam de uma palavra. Precisam de uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. Elas precisam. Há pessoas que estão na nossa lista de telemóvel à nossa volta que elas precisam de uma exortação. Que nós já vimos, nós já sabemos o que é que temos que dizer. Só que falta o quê? Rolar a pedra. Mas se a pessoa não ouvir, se a pessoa não quiser ouvir, se não houver consequência, será que as pessoas que foram rolar a pedra de Lázaro, elas se detiveram? E se só virmos o defunto?
Se Jesus está a pedir para nós abrirmos isto só para podermos assistir e ver se Lázaro está lá. Eu quero participar nisso. Quando Jesus nos pede para fazer alguma coisa, vale sempre a pena participar. Nós precisamos de acreditar mais na obediência do que na consequência. Alguns de nós estamos sempre a fisgar a consequência. Eu vou obedecer, mas só vou obedecer se o Senhor abençoar. Eu vou rolar a pedra, mas só se Lázaro ressuscitar. Eu só vou fazer uma coisa se eu receber alguma coisa em troca. As pessoas que tiraram a pedra, elas não tiveram essa atitude. Elas não sabiam o que ia acontecer. Elas não tinham nada a ver com o que ia acontecer. Mas por terem participado, elas nem sequer estão nomeadas. Ninguém vai lhes fazer justiça a dizer, olha, tu tiveste iniciativa, João, Maria, foste tu que tiveste. Eu também estava lá no grupo e eu nem me mexi, mas tu mexeste. Olha, tens uma fé, um exemplo para nós. Mas nunca vão ser lembradas, porque elas não pensaram na consequência, pensaram em obediência. E nós precisamos de pensar em obediência antes de pensarmos em consequência. As consequências às vezes elas são boas e outras vezes não são boas. Alguns de nós estamos condenados a sermos prejudicados na nossa vida por obediência ao Senhor Jesus Cristo. E isso é uma coisa da qual nós não devemos fugir. É uma coisa da qual nós devemos ter orgulho. Nós devemos estar bem resolvidos em pensar, olha, há coisas que as pessoas não vão entender porque eu sou obediente a Jesus. E é duro não ser compreendido. Ninguém gosta de não ser compreendido. Todos nós queremos ser abraçados e amados nos nossos argumentos. Mas que o Senhor nos ajude a amarmos mais, obedecê-lo e fazer o que Ele quer e não amarmos as consequências boas que podem vir sobre a nossa vida. Se formos abençoados, isso é um bónus. Graças a Deus por isso. Mas que isso não seja o nosso motor. Que o nosso motor seja o prazer de seguirmos aquilo que Jesus tem para nos dizer. Então houve alguém que tirou a pedra. Cheira mal. Jesus, ele faz uma oração. Ele diz, Lázaro, vem cá para fora. Lázaro sai para fora. Uau! Só que Lázaro está ligado. Ele sai para fora. Ele foi chamado à vida. E eu lembro-me de dizer isto no passado, aqui, num domingo, em que Lázaro ele sai à vida, de volta à vida, ressuscitou. Só que ele ainda está com faixas, está ligado com coisas da morte, coisas do passado. E Jesus diz uma segunda coisa. Jesus não vai lá e não tira as faixas. Ele poderia fazê-lo. Jesus também tinha mãos para poder fazer isso. Mas o que Jesus faz ele dá uma nova oportunidade, ele dá uma segunda oportunidade e diz, olhem, vocês podem desatá-lo. Vocês podem deixá-lo ir, podem tirar as ligas. Podem ir lá e desamarrar a pessoa. E sabem, é necessário que alguém faça esse trabalho. Alguém tirou a pedra, mas alguém tirou as ligas também. O milagre já aconteceu. Aquilo que Jesus tinha para fazer já está feito. Mas ainda há trabalho. Ainda há coisas para fazer. Ainda há ligas para tirar. E sabem qual é o problema de tirar ligas de pessoas que ressuscitaram? Uma coisa que acontece todos os dias, não é? O problema é que elas, quando estiveram mortas muito tempo, e o cheiro funciona assim, ele impregna-se nos tecidos. Então, o Lázaro estava vivo, só que ele cheirava à morte. Lázaro estava de volta à vida, mas tudo o que as pessoas viam, tudo o que Lázaro lembrava era morte, ainda assim. Quando alguém chegasse ao pé de Lázaro, não podia ter muito, como é que se diz? Não podia ser muito esquisito. Não podia pensar, meu Deus, mas isso tem doenças. Não podia pensar muito, não podia ser hipocondríaco. Algumas pessoas aqui que eu não vou denunciar são hipocondríacas. Estão sempre à espera da próxima doença. Limpam tudo. Não se sentam onde alguém sentou porque está quente. Esse tipo de coisas. Só que alguém tem que tirar as ligas. Alguém tem que se deixar contaminar com o que quer que esteja naqueles tecidos com cheiro a morte, com cheiro a decomposição, esfarrapados, provavelmente com
com secreções e outras coisas, alguém tem que ir lá e pôr lá as mãos e tirar aquelas coisas, liga a liga, até não haver mais nenhuma liga. E muitas vezes nós achamos que o nosso papel e o nosso trabalho é nós pregarmos o Evangelho, as pessoas virem à igreja, serem encorajadas e olha, vai para a tua vida, Deus te abençoe, vemos daqui a uma semana. Só que é preciso haver uma continuidade, é preciso tirar-se ligas, é preciso entrar nos pormenores e nos detalhes. Olha, mas vamos falar sobre esta coisa aqui com mais calma. Vamos falar sobre esta área da tua vida com mais detalhe. Será que tu não precisas de um apoio? Será que não precisas de uma ajuda extra? Olha, vamos ler a palavra aqui e ver o que é que ela nos diz. Será que ela não pode te ajudar numa área da tua vida em que estás com dúvidas ou em dificuldades? Há ligas para tirar e nós achamos que a vida do crente, ela termina com a conversão. A pessoa converte-se, pronto, estás salvo, Deus te abençoe, tchau. Só que a vida do crente começa com a conversão. A conversão não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. É um ponto de partida. É um sítio a partir do qual nós começamos a viver. Nós não vivemos para a conversão. Nós vivemos pela conversão. E por causa disso, então nós precisamos de viver e tirar as ligas que a vida se apresenta. Em que alguns de nós já fomos trazidos da morte para a vida em Cristo Jesus. O Senhor já regenerou o nosso coração. Nós somos novas criaturas, mas ainda há ligaduras. Ainda há coisinhas para desamarrar. Há assuntos estranhos na nossa vida. E quem é que nos vai ajudar? Porquê é que existe uma igreja, afinal? Para que existe uma igreja? Cada vez mais fica exposto o propósito da igreja. Porque hoje em dia, ninguém precisa de se juntar com ninguém para ver uma boa pregação. Ninguém precisa de se juntar com ninguém para ouvir os melhores louvores tocados pelos melhores músicos, para ouvir os seus pregadores preferidos. Ninguém precisa de ninguém para fazer isso. É só comprar um telemóvel e está lá tudo acessível, gratuito. Antigamente, eu sou do tempo em que a pessoa para ter acesso ao conhecimento de alguém, de um pastor, de um pregador, de um irmão que fosse usado por Deus em sabedoria e em conhecimento, tinha que esperar pelo livro. Não há outras maneiras de ver. Tinha que esperar que chegasse a edição e quando acabou a edição não há PDFs, não há nada. Olha, já leste o livro, podes-me emprestar o livro para eu ler também? O mundo mudou. Só que ainda bem que o mundo mudou. Porquê que ainda bem que o mundo mudou? Porque agora nós ficamos só com aquilo que só nós podemos fazer. O que é que só nós podemos fazer? Estar uns com os outros. Desatar as ligaduras. Isso não dá para fazer aqui. Comunhão. Isso não dá para fazer aqui. Nós chorarmos com as pessoas que choram e alegrarmos com as pessoas que se alegram. Isso não dá para fazer só à distância. Então a igreja, em vez de nós estarmos apenas assustados com a evolução tecnológica destes tempos, eu acho que nós devemos estar também com uma boa expectativa, a pensar, olhem, nós precisamos de nos concentrar naquilo que só nós podemos fazer como igreja. Obviamente que vamos sim ter os melhores pregadores do mundo. Vamos ter o melhor louvor do mundo. Nós temos o melhor louvor do mundo, eu não sei se vocês sabem disso. Vamos ter a melhor igreja, a igreja de parede preta melhor do mundo. Vamos ter essas coisas todas, mas não podemos abdicar de fazer as coisas que só nós podemos fazer. Não podemos abdicar de pensar, olhem, só eu é que consigo chegar ao pé do Bernardo e abraçá-lo e perguntar como é que ele está e orar com ele e rir-me com ele. Isso só acontece aqui. Só acontece com proximidade. E isso nunca vai mudar. Então a igreja vai ter sempre uma função, vai ter sempre um propósito. Então, mas alguém tem que tirar as ligas e tem que ficar lá naquele processo moroso. Tem que ter paciência. A ideia não é estrangular. Lázaro ressuscitou, não vamos estrangular novamente, vou arrancar isto. E a pessoa, a tentar tirar as ligas, ela estrangula ainda mais. Eu sou bastante impaciente quando estou a desempacotar coisas. E eu, quando encontro assim aquelas nós de plástico, eu pensei, eu vou arrebentar isto tudo.
Só que às vezes o que isso causa causa feridas nas mãos, estraga o que está lá dentro, causa mais prejuízo do que devia causar. Então é preciso paciência. É preciso paciência para andar com alguém, para ajudar alguém. Vocês acham que é fácil andar comigo? É porque nunca andaram comigo. Tem que ter paciência. Acham que é fácil andar com uma pessoa, com tudo o que a pessoa é, com tudo o que ela representa, com todas as suas opiniões, com todas as suas ideias? Isso é preciso paciência, é preciso longanimidade, é preciso amor, é preciso a pessoa estar disponível e disposta. E a mensagem da igreja devia ser assim: sim, nós temos pessoas exatamente como as outras pessoas, mas nós estamos juntos e nós arranjamos uma maneira de estar juntos. Nossa voz profética, temos coisas para ensinar ao mundo, mas é preciso paciência, é preciso amor e é preciso não sermos esquisitos. Eu não gosto de mau cheiro, confesso aqui já. Eu não gosto. Eu ponho umas 5 ou 6 loções diferentes, cada uma com a sua função. Eu não gosto de sujar as mãos. Eu como cachorro quente com garfo e faca. Às vezes gosto, mas muitas vezes eu não gosto. Só que há momentos na nossa vida em que nós não podemos pensar nos detalhes daquilo que a gente gosta ou não gosta. E nós temos que pôr as mãos nas ataduras dos outros. E não pensar muito como é que vai ficar a cheirar. Ai, agora cheira a morte. Deus. E há pessoas que estão disponíveis para que lhes sejam tiradas as ataduras, mas para isso é preciso pessoas que estejam disponíveis também para tirar. A multidão continua lá enquanto eles estão a tirar as ataduras, atónita, a olhar, a pensar: uau, este homem estava morto, ele ressuscitou, isto é um milagre do Senhor, olhem o que é que o Senhor fez na vida de Lázaro, olhem, há uma coisa que ninguém vai ver, que é o tempo que se demorou a tirar as ataduras, o tempo que se demora, por exemplo, a discipular alguém, a andar com alguém. Às vezes nós vemos vídeos de testemunhos e que são uma bênção, não me interpretem mal, não é errado. Há coisas que são de encorajamento para nós e daquilo que Deus faz. Só que o vídeo não conta a história toda. Eu era assim, eu estava perdido e o Senhor me encontrou e agora estou com o Senhor e sou uma pessoa diferente. Ok, mas alguém está a andar com esta pessoa. Alguém está a caminhar com esta pessoa, alguém está lá a tirar as ataduras. E nós queremos todos ser como Jesus. E isso é bom. E nós queremos ter protagonismo. E isso não é necessariamente mau. Eu acho que nós precisamos também de perceber que temos coisas para fazer e que o Senhor nos chama a fazer coisas. Só que às vezes o nosso protagonismo é estar lá a fazer o trabalho anónimo de tirar as ataduras de alguém que nunca vai ser lembrado. Nunca ninguém vai registar o nosso nome por causa disso. Não vai aparecer nos vídeos, não vai aparecer nos testemunhos, não vai aparecer, nem toda a gente vai perceber, nem toda a gente vai ver. Nós ainda vamos ficar a cheirar mal também. Ainda vamos pegar naquelas ataduras, ainda vai nos consumir tempo e energia e podíamos estar bem cheirosos a ver o Sporting e o Benfica e etc. Podíamos estar a fazer estas coisas todas, mas estamos ali a retirar ataduras. E que privilégio é que é nós podemos fazer parte daquilo que Jesus fez. O Senhor Jesus, Ele veio à terra, Ele morreu e ressuscitou. E o que a Bíblia nos ensina é que nós somos batizados com Ele na morte e na ressurreição. Então, o cristão, quando segue a Jesus, há coisas em nós que têm que morrer e há coisas em nós que têm que ganhar vida. Então, de certa forma, nós todos podemos nos identificar com Lázaro. Porque todos nós, havia alguma morte em nós e por causa de Jesus, essa morte ela não tem que ser definitiva. Ela não tem que ser o selo final da nossa vida. Nós podemos voltar a viver. Mas não podemos nos esquecer que para este processo acontecer, alguém tem que rolar pedras. Para este processo acontecer, alguém tem que tirar as ataduras. E talvez isto seja também um lembrete para hoje, nós nos lembrarmos de alguém que tem-nos tirado algumas ataduras. Que disse: olha, esta pessoa é a pessoa que me tira as ataduras. Essa pessoa que está na minha vida é a pessoa que fica comigo e tem paciência para mim, e tem paciência para me ouvir, tem paciência para ouvir as minhas contradições. É a pessoa que tem andado comigo e que tem sido fundamental
para eu estar aqui hoje. Esta pessoa, ela nem sabe, ela nem sonha, mas um dia ela teve a iniciativa de mover uma pedra na minha vida que me desbloqueou para eu poder avançar. E às vezes nós estamos tão focados apenas no milagre central que nos esquecemos que há uma série de milagres a acontecer, há uma conspiração de milagres. E por vezes nós estamos tão focados num plano de Deus megalómano em que o Senhor vai nos usar de uma forma que vai ser incrível e visível, e nos esquecemos que a maior parte da nossa vida consiste em remover pedras e em tirar ligaduras. A maior parte da nossa vida consiste em pequenos momentos em que nós contribuímos para a vida de alguém, em que alguém contribui para a nossa vida. E de vez em quando acontece alguma coisa mais fora do comum, alguma coisa espetacular. Então que nós possamos e tenhamos paz e tenhamos alegria em abraçar estes pequenos momentos, que o Senhor Ele nos desperte para nós andarmos à procura. O que é que eu posso fazer? Pastor, estou ligado. É assim que se diz, não é? Estou ligado agora, esta semana eu vou mover tudo. A pessoa chega... Tu precisas de ajuda, não é? Ah, não preciso. Precisas sim. E eu vou-te ajudar. Ah, mas eu não tenho nada. Mas vai acontecer alguma coisa e eu vou estar aqui para ti. Ter iniciativa nesse sentido. Nos alimentarmos destes pequenos momentos. Ninguém sabe quem são estas pessoas que fizeram isso. Ninguém nunca vai saber. Mas Lázaro soube. Vamos ficar de pé? Mesmo isto que nós estamos a fazer agora, nós temos 2 caminhos para seguir. Em que isto pode ser uma partilha interessante, com algumas ideias boas que nós pegamos. Ok, temos que rolar a pedra, temos que tirar as ataduras, isso é bom. Concordo com isso, bênção. Ou pode também ser um rolamento de uma pedra mesmo. De dizer, eu não quero ouvir as pregações e estar a partilhar o meu tempo aqui com os irmãos e isso não ser consequente na minha vida. Tem que haver alguma coisa, algo tem que acontecer. E às vezes a nossa insensibilidade, ela nos paralisa e nos impede de nós transformarmos aquilo que nós ouvimos em algo, e nós materializarmos aquilo que o Senhor fala connosco. E eu gostaria que nós pudéssemos começar a fazer isso. Eu gostaria que nós tivéssemos esta oportunidade de experimentar isto como igreja. O grupo de louvor vai ministrar uma música para nós. Mas enquanto eles criam este ambiente, eu gostaria muito que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Mas não no sentido de vir cá alguém à frente e nós orarmos, mas no sentido de irmandade. De dizer, olha, se há alguém aqui que tem-te ajudado a rolar algumas pedras, ou que tem rolado algumas pedras por ti, isso é uma oportunidade para tu orares com essa pessoa e para tu agradeceres por isso. Se há alguém que tem tirado algumas ataduras, o pior já passou, mas ainda há coisas aqui a resolver, ainda há coisinhas aqui a tratar, há coisas a melhorar, né? Quem não tem ataduras para tirar? E a pessoa está aqui. E nós nunca tivemos a oportunidade de agradecer ou de orar com a pessoa e dizer, Senhor, obrigado por esta pessoa. Tu trouxeste esta pessoa para ela ser um milagre encarnado na minha vida, para ela fazer a diferença. Tu é quem nos salvas. O Senhor Jesus, Ele guarda para si a exclusividade de nos resgatar, mas Ele nos dá o privilégio de nós podermos ser participantes na vida uns dos outros. Se calhar a tua família está aqui e eles têm tido paciência contigo. E tu tens tido paciência com eles. Ou não. A pessoa não rola a pedra, a pessoa atira a pedra. Uns contra os outros. Erram por amor. Pessoas que erram por amor. Eu estou a fazer isto tudo errado, mas é porque eu te amo muito. Está tudo errado, mas eu amo-te muito. Então, às vezes nós reconhecermos que até os erros, ouçam só isto, até os erros de algumas pessoas, até nisso, nós podemos ver o amor delas. Não justifica os erros, mas ainda assim conseguimos ver o amor.
Pensar, eu sei que tu estás a tentar fazer o melhor por mim. Eu sei que estás a tentar tirar a liga, estás-me a estrangular, mas eu sei que estás a tentar tirar. Há alguns filhos que têm aqui os pais e que precisam de reconhecer, se calhar pela primeira vez, olha, os meus pais têm enrolado as pedras todas por mim. E eu ponho lá outra vez e eles rolam as pedras outra vez. E que possa haver um espírito de gratidão entre nós, para depois nós repetirmos isto novamente. Dizemos, olha, isso é tão bom. Nós vamos nos comprometer esta semana em criar mais momentos assim. Então eu gostaria mesmo muito que nós pudéssemos fechar, ainda antes de fechar os olhos, desculpem, nós pudéssemos olhar à nossa volta e se há alguém assim que representa isso para ti, que tu pudesses mesmo que tenhas que sair do teu lugar, não há problema, não há constrangimento. Sai do teu lugar, vai ter com esta pessoa, vamos começar a juntar-nos e vamos começar a ser gratos e começar a orar em grupo também. Aqueles que não vieram sozinhos e que não têm ninguém, tu não tens ninguém, estás aqui sozinho também. Eu quero-te convidar a vir ter aqui. Eu vou estar aqui também para orar contigo, porque ninguém precisa de ficar sozinho, está bem? Então vamos sair do nosso lugar, vamos mesmo não ter este constrangimento e vamos começar a orar, vamos começar a fechar agora sim os nossos olhos e a termos um espírito de gratidão, honrarmos uns aos outros, agradecermos pelas pedras removidas, pelas ligas tiradas, em nome de Jesus.